Bom dia, graça e paz. Mais uma terça-feira estamos aqui para estarmos refletindo na palavra do Senhor. Eu quero te convidar a refletir no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 3 nessa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 1, diz: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, e estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas que entravam no templo. E aí, provavelmente você vai dizer: eu conheço essa passagem, eu sei que esse homem vai ser curado por Deus. E realmente, esses homens, Pedro e João, foram usados por Deus para operar um milagre sobre a vida desse homem. E o que acontece na sequência? Aí é que vem a grande questão. Estes homens, Pedro e João, na sequência, nós continuarmos lendo, chegarmos lá no capítulo número 4, nós vamos ver que esses homens são levados perante o Sinédrio. Uma cura é uma bênção. As pessoas deveriam encarar isso como uma bênção de Deus sobre a vida daquele homem. Mas diante do Sinédrio, não é isso que acontece na vida de Pedro e de João. Eles são levados a passar a noite na cadeia. Mas o que me chama mais atenção nessa passagem é que se nós chegarmos lá no versículo de número 23, Atos Apóstolos 4, 23, nós vamos ler aqui que diz assim, ó: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Esses homens tinham sido presos, esses homens haviam sido instruídos a não mais pregar a verdade, a não mais operar os milagres através do poder de Deus. Mas esses homens aqui, logo que eles são soltos, o que eles fazem? Primeiro eles procuram seus companheiros. Eles vão para com quem eles congregam. Eles buscam a igreja que congrega com eles. E chegam diante da igreja e colocam assim, ó: fomos ameaçados. Mas esses homens, diante da ameaça, essa igreja reunida diante dessa ameaça, eles chegam diante de Deus e dizem assim, ó: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, eles reconhecem a grandiosidade de Deus. Esses homens foram perseguidos por pregar a palavra de Deus. Esses homens foram perseguidos por operar milagres através da presença de Deus na vida deles. E o posicionamento deles diante da perseguição é louvar a Deus, reconhecer a grandiosidade de Deus. E eles não chegam diante de Deus dizendo: Senhor, não permita mais, me afasta desse caminho, porque isso é perigoso, eu estou vendo que isso é perigoso, Senhor, me desvia. Não, pelo contrário. Se nós pegarmos lá no versículo 29, diz: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Eles pedem coragem para continuar anunciando a palavra do Senhor. E nós, quantas vezes, quando as coisas não saem da maneira como nós desejávamos, nós esmorecemos, nós enfraquecemos na fé, nós já não temos mais aquele ânimo, aquela disposição para continuar fazendo o que o Senhor pede para nós fazermos. Esses homens aqui, mesmo diante da situação de perseguição, mesmo diante das ameaças que eles receberam, mesmo diante de ter passado uma noite presos, eles chegam diante de Deus e dizem: Senhor, capacita teus servos a anunciar a tua palavra corajosamente. E segue no versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, usa-me, Senhor. Eles chegam com confiança diante do Senhor. Senhor, nós sabemos a quem nós servimos e nós queremos continuar te servindo. Senhor, nós queremos, independente das perseguições, nós queremos continuar te louvando, te adorando e fazendo o que o Senhor deseja nas nossas vidas, frutificando nas tuas mãos. E o que me chama mais atenção é que a resposta, no versículo 31, é: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios da presença do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ou seja, quando nós nos dispomos, independente da situação que está ao nosso redor, quando nós nos dispomos a permanecer firmes no Senhor, dispostos a fazer o que é a vontade do Senhor, a sermos usados pelo Senhor, o Senhor nos enche da presença do seu Espírito, ao ponto aqui diz: depois de orar, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, o local tremeu com a presença do Espírito Santo na vida deles, e isso encheu eles mais e mais de coragem para fazer o quê?
para anunciar corajosamente a palavra do Senhor. É o Senhor que nos capacita a termos coragem, a termos disposição. Mas nós não podemos nos assustar com as situações que chegam diante de nós. Nós precisamos permanecer firmes no Senhor. E eu oro que o Senhor te abençoe, para que você prevaleça sobre toda e qualquer situação que se levante contra a tua vida. Que você permaneça firme no Senhor, sem em nenhum momento pensar em voltar atrás, desistir, esmorecer. Não, firmes no Senhor, que com certeza a bênção dele estará sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a tua terça-feira, esse restante de semana, em nome de Jesus. Amém.